Este foi o retrato da cidade capital neste sábado. Os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA responderam ao chamado para a marcha de apoio ao líder do partido, João Lourenço, exibindo cartazes e evocando cânticos de carinho e apreço sob o comando do número 1 dos camaradas na capital. Este é o motivo que nos reúne aqui. E estes atos de apoio ao camarada presidente João Lourenço e das ações que o Executivo tem vindo a implementar devem ser conduzidos pelos camaradas primeiros secretários municipais do MPLA em todo o país. Para o secretário-geral do MPLA, esta fotografia que se verificou nos vários municípios de Luanda é uma demonstração de unidade e coesão do partido em torno do líder. Os militantes estão na rua para saudar essa iniciativa do nosso partido, mas apoiando o líder. Nós é que elegemos o líder em 2021. E quando se elege um líder, o papel dos militantes é apoiar esse líder para cumprir com o seu mandato, para cumprir com a sua moção de estratégia. É isso que os militantes do MPLA quiseram demonstrar para o mundo, para Angola e para a nossa sociedade. A marcha foi igualmente realizada em apoio à nova divisão político-administrativa aprovada recentemente, aumentando mais 3 províncias no país. Essa marcha também serviu para apoiar essa decisão. Do Quilamba Quiache, Cacoaco até Catete, os militantes mostravam-se confiantes e preparados para os desafios que têm pela frente. Cacoaco está organizado, viemos deixar uma boa mensagem, uma mensagem de união, uma mensagem de coesão no partido. O secretário-geral do MPLA reforçou ainda que o Partido dos Camaradas continua a trabalhar para garantir uma vida de qualidade à população, investindo na diversificação da economia e produção interna. Doutor Albino Paquice, os militantes do MPLA foram à rua para demonstrar apoio ao líder e às suas decisões. Quero ouvi-lo sobre isso. Pois, Leda, eu penso que ninguém desautorizou o líder, primeiro, e ninguém desapoiou o líder. Aqui passo a expressão, desapoiar o líder. E, portanto, o que está na base desta marcha, depois encontraram-se várias justificativas para dizer que era preciso pormos aqui o apoio ao líder incondicional e depois a nova divisão político-administrativa. O que está na base desta marcha é, portanto, a reação do mais velho Dino Matroce, Gino Carneiro, Nandó, portanto, Boa Vida Neto, de que o líder do partido, e com todo o respeito, pediram com todo o respeito, que o líder cumprisse a Constituição da República de Angola, ou seja, fim do seu mandato em 2027 ou 26, com o Congresso Eletivo, o líder, naturalmente, pusesse o seu lugar à disposição para que outros candidatos se apresentassem para liderarem o partido. Eu penso que isso não é nenhum problema, não é? E esta marcha demonstrou duas coisas que, para mim, foram muito tristes. O quê? Duas coisas muito tristes. Não se pode permitir que um jovem governador como Manuel Homem, e vou repetir, um jovem governador como Manuel Homem, e, portanto, fosse ele a passar em frente e, inclusive, na BEC e com muitos dos seus militantes a lançar achas, como que a distratar figuras como Dino Matroce, que entrou no MPLA aos 19 anos, hoje tem 82, e Gino Carneiro, portanto, Boa Vida Neto e tantos outros. Ou seja, eu penso que a partir do momento em que um partido político faz isso, demonstra que não tem democracia interna, ou tem muitas dificuldades com a democracia interna, porque nós sabemos o que é que se passou. Portanto, nessa reunião que houve há coisa de 2 semanas, em que o presidente se encontrou com os dirigentes dos CAPs, e sabemos depois daí quais são as consequências. Eu fiquei muito triste. Não se pode permitir que militantes tão jovens como o governador Manuel Homem fosse ele a organizar tudo isto, naturalmente com o Mário Pombolo e outros, no sentido de dizer nós apoiamos o nosso líder incondicionalmente. Estas figuras que seguram... Deixa-me só terminar isto. Estas figuras que seguraram este partido e que seguram esse partido até hoje, eu falo aqui muito rapidamente só de Dino Matroce, que é uma figura que entrou muito cedo no MPLA. Não podem ser desrespeitadas só para a pessoa manter o seu cargo no poder. Isto aqui, para mim, é asqueroso. Primeiro, o segundo ponto, todos nós sabemos o que é que se passou. O segundo ponto é muito preocupante que
Um partido como este, com grandes responsabilidades, que governa o país há 49 anos, tem dificuldades que certos candidatos no seu seio digam: nós queremos liderar o partido. Não, o MPLA não podia ter dificuldades com isso. Não estou a falar para o Dr. Balito, estou a falar para os telespectadores, talvez ele tenha outra versão, mas a grande verdade é essa. E eu fiquei muito preocupado com isso, por uma razão simples, essa é a última razão. Que as mesmas pessoas que hoje apoiam incondicionalmente o líder, fizeram o mesmo em 2016 com José Eduardo Santos. O José Eduardo Santos tinha 99,9% dos votos. Todo mundo apoiava o líder. No ano seguinte, já ninguém mais lhe apoiava. Eu tenho tido pena e vergonha. O que tenho tido é pena e vergonha de jovens darem cabo da sua vida política por uma bajulação que o presidente João Lourenço disse: nós não queremos bajulação. Saíram para apoiar o quê? Para apoiar o quê? Ninguém fez mal ao líder. Há algum problema em apoiar o líder? Portanto, eu acho que esta é a minha visão sobre essa matéria e, mais uma vez, devo dizer, tenho tido vergonha e muita pena. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo. Primeiro, em relação às motivações apresentadas publicamente para a realização desta marcha, apoiar o líder, apoiar as suas decisões, apoiar a nova divisão político-administrativa do país, que nos leva a 21 províncias. O doutor Albino Paquice diz que não, que as motivações reais foram outras, mas estas são as motivações oficiais ou tornadas públicas. Que notas nos pode dar sobre esta manifestação do MPLA? Bem, Leda, primeiro deixa fazer aqui uma declaração que eu sou militante do MPLA. Não estou aqui nessa condição, mas sou militante do MPLA. E, dito isto, alguém tem de assumir, aliás, o Paquice tem de assumir essa responsabilidade de vir aqui na televisão e dizer o que não é verdade. Eu não posso usar um termo diferente, até porque em televisão não posso fazer. Que é? Aliás, ele traz aí os estatutos, devia lê-los melhor, porque se lê também de frente para trás e depois faz um círculo de leitura, fica difícil. Primeira inverdade, que é: nós também queremos dirigir, ou seja, os militantes do MPLA, incluindo todos os mais velhos. Pode até ter existido alguém que não tenha votado, mas a votação é mesmo assim. O líder do MPLA desde 2017 é João Lourenço. Quando é que ele termina o mandato? 2026 ou 27. Se termina nessa altura, completamente incompreensível que hoje, estamos em 2024, comece a discussão e o diálogo, a discussão e a birra sobre substituição. Portanto, isso até nem vem do interior do partido. Por quê? Porque algumas dessas pessoas mencionadas eu as conheço pessoalmente e não acredito que embarcariam num desrespeito aos estatutos. Eu estou a falar dos estatutos, que são o elemento guia da conduta de qualquer militante, do topo à base. O futuro inevitável, porque o mandato vai efetivamente terminar em 2016, em 2027 ou 2027. Sim. Seria desrespeitar os estatutos? Não, e por isso é que eu estou a dizer, a menos... Porque internamente eu não conheço esse discurso. Deixa-lhe dizer mais uma coisa. Os estatutos do MPLA admitem pluralidade de opiniões. E, portanto, há pluralidade de opiniões. Quando nós estamos a dizer apoiar incondicionalmente o líder, porque ele é o líder. Talvez a alguns faça mal que ele não fosse, mas ele é. E o MPLA tem um líder, todas as organizações têm um líder. E o que os militantes fazem, nos termos dos seus deveres, é apoiar o líder, porque essa é a escolha dos militantes, e apoiar o que ele faz na condição de titular do Poder Executivo. E uma dessas coisas é a divisão político-administrativa. Compreendemos que existam pessoas de outras camisolas políticas que não concordem com isso, mas permitam que o MPLA faça o seu caminho, porque depois se levantam inverdades, têm de ser chamados a provar. Mas qual é a inverdade levantada aqui, doutor? A inverdade é essa que o Paquice acabou de dizer. Vou voltar a repetir. Primeiro, não sei onde é que ouviu, porque me parece, como não é militante do MPLA, nem marchou. Não sei onde é que ouviu palavras contra os mais velhos do MPLA. 1. 2. Não sei em que reunião ele participou, onde, já agora, tenham sido manifestadas,
eu estou a dizer, manifestadas posições de liderar o MPLA. Por quê? Claro, a pluralidade de opiniões não pode colocar em causa decisões de órgãos. E o mandato do líder hoje vai até 2026 e, portanto, eu compreendo que tenha muita vontade de falar sobre o MPLA, mas tem de ter algum cuidado, principalmente com aspectos que não percebe. E depois, só para terminar, sabemos que essa questão da divisão político-administrativa dividiu um bom número de angolanos. Aliás, eu próprio disse que também não é expectável que isso seja aceito unanimamente. Nós estamos em democracia, mas o jogo da democracia mesmo é esse, onde não há consensos. Como é que se faz o desempate? Pela votação. E isso é completamente normal, Leda. E, portanto, para terminar e passar a palavra, primeiro, não é a primeira vez que o MPLA se manifesta. O MPLA já se manifestou variadíssimas vezes e numa dessas vezes foi em apoio a lei contra a violência doméstica e os atos de violação sexual contra menores e, portanto, é normal que o MPLA faça manifestações. Aliás, nós estamos a falar do maior partido político no país, com um número agora muito aproximar-se dos 5 milhões de militantes. Para terminar, é normal também que aqueles que primeiro se posicionam como adversários e na escrita como inimigos do MPLA façam esse barulho no corredor. E eu penso que o próprio MPLA vai fazendo a sua caminhada calmamente, até porque tem responsabilidades para com o país. Eu gostaria, é sempre bom que a gente também leia outras coisas, né? Mas essencialmente jornais. Sobre o MPLA? Nós temos em Angola um jornal chamado Novo Jornal, que fala sobre notícias em que temos o Dino Matrócio e outras figuras que eu citei aqui, que fazem declarações e não foram desmentidas. Portanto, o que eu quero dizer é muito importante também a gente ler outras coisas, jornais, não só nas redes sociais. No Novo Jornal, não sobre mim, que era completamente falso. Não só nas redes sociais. Estou agora a dizer isso em televisão, para dizer... Sim. Que os jornais... Não, estou a dizer... Não, aliás, eu estou agora a dizer isso. Porque, Leda, nós temos acesso a várias informações, mas eu penso dizer agora, que o mais importante... Desvaloriza o que tem sido publicado pelo Novo Jornal? Não desvaloriza. Eu estou a dizer que não sobrevaloriza. Sim, mas ao sentir-se lesado tem o direito de eu compreendo, mas... que o jornal se retrate. Não, o que eu acho que é importante não sobrevalorizar. Aliás, em relação aos meus próprios direitos, faço defesa quando eu entendo que posso fazer. Portanto, quando não fiz... Eu estou só a dizer o que guia o MPLA. Aliás, porque o MPLA tem também a sua própria imprensa. Vou deixá-lo falar para deixarmos concluir. Para mim é importante que nós leamos outras coisas e não só, portanto, nos fixemos nas redes sociais. Mas era muito importante que a polêmica destas semanas não tem sido, não vai dizer um político-administrativo, já dividiram, já vão dividir como quiserem, depois vamos ver se dá ou não. Mas a grande polêmica é esta da substituição do líder, ou seja, inclusive... Todos nós conseguimos perceber, sendo militantes ou não, muitos de nós conseguiram perceber que há um problema de substituição. Mas eu entendo que o presidente do MPLA, que é também o presidente da República, tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho, muito sinceramente, mas é a minha visão. Sim, mas eu acho que ao invés da substituição? Deixa-me só terminar isto. Que ao invés de o presidente continuar a se rodear de bajuladores que dizem é o líder, é este, é aquele, inclusive com muitas outras notas que nós estamos acostumados há mais ou menos 30 anos, quando foi da governação do presidente Eduardo Santos. Ele devia se concentrar naquilo que é o trabalho que tem que fazer. Mas e ele em alguns casos, vou terminar isso, doutor Bali, em alguns casos é preciso que o presidente perceba que o seu tempo vai chegar mesmo ao fim. Mas é curioso. Isto é muito importante. E ele não pode ter desavença com a malta interna do partido. Não lhe faz bem, por uma razão simples. Já ouviu o presidente a se pronunciar sobre essa questão da substituição? Por uma razão simples. Estou a perguntar se já lhe ouviu. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Porque aquilo que é a vida do MPLA, aquilo que é a vida do MPLA, disse que ele é eterno. aquilo que é a vida do MPLA, quando não é tempo, não é tempo, fora do tempo também não é. Falar. Aquilo que é a vida interna do MPLA nos interessa muito, por uma razão muito simples. Porque o MPLA nos governa há muito tempo e parte daquilo que somos hoje como país também depende do MPLA. Sim, mas para nós interessa, e eu pelo menos falo, doutor Bali, não como militante do MPLA, mas como um angolano. Não falo em verdade. Eu falo como um angolano
que não me fica bem aquilo que é a nossa realidade histórica enquanto africanos, que jovens políticos que querem manter o seu lugar na cadeira faltem respeito aos mais velhos de um partido que, embora não sendo nós daquele partido político, é o nosso partido em Angola e nós temos que manter essa estabilidade. Para nós isso é muito importante. Doutor Paquice, não nos distraiamos com essas manifestações, onde vocês também teve que... e por isso não sei se será valido alguma coisa. Não, fique à vontade. Por isso é que eu lhe disse, algumas também, dessas pessoas que são citadas agora, os mais velhos do partido, algumas pessoas eu as conheço pessoalmente. Eu também conheço. Então não Primeiro, conheço. Também conheço. Segundo, está a falar com um militante do MPLA e não coloque essa questão no saco de que os militantes do MPLA e os jovens do MPLA, pelo facto de apoiarem o líder, são bajuladores. Aliás, alguns são bajuladores. Peço desculpas para não me interromper, porque alguns não são mesmo interrompi. bajuladores. Peço desculpas para não interromper, porque não interrompi. Aliás, sim, porque espero que perceba o termo. Espero que não embarque naquilo que é as redes sociais entre bajuladores e revus, e espero que perceba o termo. Nós elegemos o líder, temos a obrigação estatutária de apoiá-lo. Se outras pessoas, e compreendo que tenha interesse em relação àquilo que acontece no MPLA, mas não ultrapasse os seus próprios limites, não fale daquilo que não está a acontecer, até porque deve ter outra camisola que não traz. E compreende-se. Aliás, falamos disso noutros gozados. Para terminar, dizer duas coisas, Leder. Quando não é tempo, não é tempo, e fora do tempo, não é tempo.